Nós vamos retomando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º das Leis Morais. O primeiro capítulo, a Lei Divina ou Natural. Nós estamos estudando os itens número 1, caracteres da lei natural, e depois também estudaremos hoje o conhecimento da lei natural. São capítulos, são itens, muito relacionados com o aspecto filosófico da doutrina, que vai nos ajudar a ter aí uma base importante para o estudo individual de cada uma das leis. Então, nós retomamos a partir da questão 617. Nós fizemos apenas 3 questões no nosso encontro anterior. Falamos o que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer e só se torna infeliz porque dela se afasta. Na 615, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. 616, Deus teria prescrito aos homens numa época aquilo que lhes proibiria em outra? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Foram as 3 questões, então, que nós estudamos no nosso último encontro. E importante lembrar também, principalmente relacionado com essa questão 615, se a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus, é a resposta que os Espíritos dão. É importante nós considerarmos que a nossa sociedade, ou a civilização humana, vai de tempos em tempos melhorando as suas leis, tornando-a cada vez mais justas com as leis divinas. Nós não podemos esperar que de uma hora para outra essas leis sejam implementadas aqui no nosso mundo, exatamente porque nós ainda não temos nem capacidade moral e nem intelectual para segui-las ao pé da letra. Então nós vamos passando por essas transformações e conforme veremos mais para frente na lei do progresso, por exemplo, de tempos em tempos nós vamos então fazer uma reformulação dos nossos códigos para ajustar as nossas condutas na convivência em sociedade. Então, quanto mais nós vamos nos aprimorando nas nossas próprias leis, mais nós nos afinizamos com essas leis naturais, com as leis de Deus. Como já sabemos, Jesus mesmo coloca para nós, lá nos Evangelhos, que a felicidade não é deste mundo. E isso significa, então, que nós não conseguimos viver plenamente essas leis pelo fato de estarmos ainda nesse grau evolutivo ainda bastante limitado. Portanto, a gente vai vivendo nessa nossa relação de sociedade de acordo com leis que são imperfeitas, mas que vão sempre se aprimorando. É importantíssimo nós verificarmos isso, porque do contrário nós vamos sempre olhar para o nosso mundo hoje como se tudo tivesse perdido, como se não houvesse possibilidade de nenhum tipo de evolução, que o nosso mundo ficaria estagnado nesse mundo de sofrimento, de desgraças. E pelo contrário, se nós ampliarmos a nossa visão e percebermos que nós vamos evoluindo, assim como o nosso próprio mundo evolui também, como consequência natural da nossa evolução individual e evolução coletiva, nós vemos então que existe um aprimoramento. E cada vez que esse aprimoramento acontece, é um passo adiante que nós damos em direção a essas leis naturais, nos afinizando cada vez mais com elas. Então, a lei de Deus é eterna e imutável, as nossas são mutáveis e imperfeitas, mas elas sempre tendem a se aprimorar. Nós vamos ali observando, por exemplo, quando se fala nessa questão
das leis de Deus, das leis naturais, é importante nós lembrarmos que as nossas leis humanas também fazem parte dessas leis naturais. Só que, como eu falei para vocês, são leis que tendem a um aperfeiçoamento. Então são leis, por exemplo, tributárias, são leis de trânsito, são códigos penais, são códigos constitucionais. Então tudo aquilo que nós utilizamos de código hoje, nós acreditamos, por exemplo, que isso simplesmente diz respeito ao nosso mundo físico, sendo que, na verdade, esse equilíbrio da nossa vivência em sociedade aqui no mundo material é um processo, ainda que seja um processo restrito aqui à nossa realidade material, mas é um processo que vai nos direcionando para essas leis naturais. Por exemplo, quando nós pensamos nos mundos mais evoluídos, e nós falamos, por exemplo, dos mundos felizes, lá nós ficamos pensando, né, existe um código penal para poder punir os espíritos que erram? Existe ali um código de trânsito, por exemplo, para poder dizer para alguém que ele não deve cometer aquela infração? Existe ali um código, né, um código civil para se estabelecer, por exemplo, aquelas relações materiais? A gente vai percebendo que nesses mundos mais avançados esses códigos já não existem mais, simplesmente porque eles já foram absorvidos na sua essência moral mais verdadeira, mais pura. Então ninguém precisa me dizer que eu não posso pegar alguma coisa que não me pertence. Eu simplesmente não pego alguma coisa que não me pertence. Eu não preciso dizer, por exemplo, que quem cometer tal infração vai ser punido, porque eu simplesmente não cometo essa infração, porque eu já tenho consciência daquilo que é o certo e o que é errado. Mas então nós vemos que essas mesmas leis que nós vamos aprimorando aqui no nosso mundo, que estão todas escritas nesses tantos e tantos livros que nós utilizamos, né, de referência, utilizamos nos nossos tribunais, etc. e tal, isso faz parte também dessas leis naturais, só que são leis muito mais restritas à nossa condição atual. Conforme nós vamos evoluindo, as leis também evoluem, por consequência o nosso mundo também evolui, e finalmente nós vamos nos aproximando cada vez mais dessas leis naturais. Olá, Brás, bom dia. Na questão, então, 617, para nós já seguirmos para a finalização desse nosso primeiro item, dos caracteres da lei natural, o que as leis divinas abrangem? Referem a algo mais do que a conduta moral? A resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Né? Então, como eu falei para vocês, a gente vai então acrescentando também as nossas próprias leis que regulamentam a nossa vida em comunidade. Se eu tenho, por exemplo, só para a gente poder raciocinar nesse sentido, né? Bom dia, Gilda. Para nós raciocinarmos. Se, por exemplo, eu sou um legislador, lembrando que as leis, né, são elaboradas pelos nossos legisladores, né, na alçada municipal, na alçada estadual, na alçada federal. Então, eu sou um legislador e eu proponho, então, uma lei que vai regulamentar o determinado comportamento na minha vida em sociedade para poder fazer com que ela seja cada vez mais equilibrada. Então, por exemplo, nós temos hoje, né, no nosso governo, propostas de leis que alteram o Código Penal, que alteram outros códigos, né, e até mesmo fazem proposta de emendas constitucionais, né, para poder fazer com que a nossa vida em comunidade se torne mais equilibrada, né, que não tenha tantas dúvidas. Então nós lembramos sempre, se eu tenho alguém, um legislador, um governante, um cidadão, que propõe essa lei, que através da sua inteligência, do seu conhecimento, do seu intelecto, ele faz uma proposta para trazer uma reformulação de determinada lei, que tem por objetivo fazer com que haja um avanço na nossa vida em sociedade, a manifestação de Deus vem através desse intelecto. Então, na verdade, todos nós somos porta-vozes, né, de Deus. Então, nós vamos apresentando ali a nossa contribuição para fazer com que haja esse aperfeiçoamento. E isso sempre aconteceu. Nós podemos ver, por exemplo, dentro das religiões, quando aparece algum filósofo, quando aparece algum líder religioso que traz uma interpretação mais justa
para determinado tipo de lei ou determinado tipo de dogma, essa manifestação mais justa que vai então fazendo com que aquela crença, aquela filosofia vá se afinizando cada vez mais com essas leis divinas, então aquele indivíduo, sem que ele tivesse consciência, porque como nós já vimos, né, no próprio livro dos Espíritos, nós temos lá os Espíritos que diz que do anjo ao arcanjo tudo se encadeia na natureza, né? E também da mesma forma que muitas vezes nós encontramos miríades de seres nos oceanos que agem para a sua sobrevivência naquele momento, atendendo às suas necessidades mais básicas, mas que fazem parte de uma grande engrenagem que eles sequer têm consciência. A mesma coisa acontece também aqui na nossa sociedade, quando os homens então vão debatendo suas ideias, vão ali aprimorando as suas leis, né, que é o caso que a gente vem trabalhando. Isso é uma manifestação divina, porque faz com que ele vá então se aprimorando, que ele vá se desenvolvendo e, por consequência, também ajudando no desenvolvimento da sociedade. Então as leis divinas também se manifestam num simples código que nós utilizamos aqui na nossa sociedade. Ao pegarmos, por exemplo, um código tributário, onde nós temos ali tributos que são necessários para a manutenção da nossa sociedade, contribuição com impostos e tudo mais, isso é o desenvolvimento de uma sociedade, porque nós vivemos no mundo material e, portanto, nós precisamos nos organizar como uma comunidade que vive nesse ambiente, dependendo, portanto, né, dos recursos financeiros para prestar os serviços, da colaboração dos cidadãos, enfim. Para esse ambiente é uma necessidade, portanto, esses códigos têm esse objetivo. Então entendamos que tudo aquilo que rege a nossa vida, sejam leis da vida em comunidade, sejam leis científicas, por exemplo, leis da física, leis da química, da biologia, sejam leis morais, todas essas leis fazem parte dessas leis naturais e, portanto, são também leis divinas. Por isso, então, nessa questão 617, só para nós contextualizarmos mais uma vez. O que as leis divinas abrangem? Referem a algo mais do que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. E aí nós colocamos também as leis da vida em comunidade. 617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Olha só o aprofundamento que eu falava para vocês. Sim, mas só uma existência não lhe é suficiente para isso. Então, nesse caso, os homens, né, o conhecimento que nós vamos adquirindo, esse aprimoramento que nós vamos então realizando. Isso, na verdade, são bagagens que nós trazemos de existências anteriores. Porque uma única existência, então, entra a questão da reencarnação também como sendo uma lei natural, porque ela faz parte do processo de evolução de todos os seres. Então, em cada encarnação, eu vou apresentando ali as minhas ideias, que vêm, então, acumuladas dentro daquela bagagem, que eu, então, trago comigo como parte do meu desenvolvimento. Vou atuando, portanto, dentro da minha área de ação, da minha área de conhecimento, dentro das minhas competências. Então, sim, é dado ao homem aprofundar umas e outras. Por isso, então, do contrário, né, nós teríamos leis das mais primitivas ainda regendo a nossa sociedade. Mas então elas foram se modificando. E o mais interessante, nós vamos falar sobre isso com mais profundidade lá na Lei do Progresso, né, sobre a evolução de nossas leis. Existem temas que são bastante interessantes, que são bastante polêmicos também, que nós estamos debatendo, que não é um debate que acontece de uma hora para outra. Muitas vezes é um debate que se desenrola durante anos. É o caso, por exemplo, das leis que falam sobre o aborto, que falam sobre a eutanásia, que falam sobre a pena de morte. São 3 temas extremamente polêmicos que nós ainda não conseguimos encontrar um ponto comum. Isso porque, de um lado, existe um debate destacando a perspectiva material, por outro lado, existe a perspectiva espiritual, mas com uma conotação ainda dogmática. Outros apresentam uma ideia mais espiritualizada, então nós vemos assim a sociedade debatendo. Os espíritos não poderiam simplesmente chegar e bater o martelo dizendo: vocês têm que fazer dessa forma porque é assim que acontece.
Nesse caso, qual seria a nossa evolução? Já que nós não absorvemos essa lição, já que nós não compreendemos, nós apenas obedecemos. E nesse caso, nessa obediência, nós não nos desenvolvemos, nós simplesmente seguimos, porque no momento em que nós tiramos essas leis, nós voltamos ao comportamento primitivo. Então, na verdade, a grande importância é o aprendizado, é a absorção da essência dessas leis. Ao falarmos, por exemplo, sobre o aborto, por que nós não concordamos com o aborto? Não, porque o aborto está dizendo que não pode porque é pecado. Mas e se fosse permitido? Ah, então faria, não tem problema. Agora, quando eu absorvo a lição, eu vou dizer, não, o aborto é errado por isso, isso, isso. Mas e se fosse permitido? Nem assim eu faria. Porque eu sei que isso é errado. E aí, então, tudo aquilo vai surgindo para nós, e todos esses temas vão surgindo como parte do nosso desenvolvimento. Nós temos as nossas opiniões pessoais a respeito de cada um desses temas. E cada indivíduo também tem sua própria opinião. Então nós estamos ainda debatendo, porque cada um tem uma visão diferente dessa realidade que nos cerca, a realidade do mundo físico e a realidade do mundo material. A Mami colocou, né, quando as leis da vida em comunidade se contrapõem às leis naturais. Eu cheguei a comentar sobre isso agora há pouco, Mami. Você chegou assim um pouquinho depois. Porque é exatamente isso, a tendência nossa é sempre ter um aprimoramento dessas leis. Então eu cheguei a comentar que não são apenas leis polêmicas, né? Nós falamos sobre leis de trânsito, nós falamos sobre leis tributárias, leis penais, leis civis, falamos sobre leis constitucionais. Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento. Então aquilo que para nós temos todos os legisladores, né? E nós vemos que isso vai se tornando cada vez mais moroso, cada vez mais demorado, exatamente porque a nossa contribuição como cidadãos na escolha dos nossos legisladores ainda se encontra muito precária. Né? Nem queria entrar nesse ponto, mas nós poderíamos comentar, por exemplo, enquanto nós escolhemos aqueles que são mais polêmicos, aqueles que são mais engraçados, aqueles que não levam a sério as suas funções, nós estamos escolhendo exatamente os representantes que vão trabalhar a legislação da nossa sociedade. Então falta para nós um amadurecimento da sociedade, falta um amadurecimento em vários aspectos. No aspecto cívico, no aspecto político, no aspecto espiritual, no aspecto filosófico, no aspecto científico, enfim, no aspecto moral. Enquanto nós não atingimos essa maturidade, nós vamos então engatinhando. Aparece aqui um projeto, aparece uma alteração, uma mudança. Basta a gente lembrar, por exemplo, que voltando no tempo, em 1888, então nós temos ali, 88, 98, 2008, 2018. Nós temos ali 30 anos, 130 anos. Em 131 anos, nós estamos em 2019, há 131 anos nós estávamos ali com a escravidão ainda valendo. No dia 13 de maio agora vai ser ali a celebração, né, do dia da abolição da escravatura. Então, apenas há 130 anos, nós achávamos que nós tínhamos o direito de impor a nossa vontade sobre outros semelhantes, a quem nós considerávamos inferiores. Então, houve mudança na nossa relação, naquela época da escravidão, na relação com as mulheres, na relação com a família, na relação com a propriedade. Tudo isso faz parte dessa evolução. Então a tendência é, tudo aquilo que nós vivemos no nosso mundo material, essas leis que nós escolhemos, também são leis divinas. Só que são leis divinas ainda em processo de amadurecimento, porque elas vão se tornando definitivas quando nós então chegamos num ponto em que nós nos afinizamos com essa lei. É aquela longa montanha que nós estamos escalando para chegar até o topo. Muitas das nossas leis se encontram ainda na base, ainda tem muito a aperfeiçoar. Mas as leis não vão se aperfeiçoar enquanto nós não nos aperfeiçoarmos. Né? Me faz ser mais tolerante. Que você... Pois é, então a gente tem que pensar sempre que tudo tem o seu tempo. Né? Não adianta a gente pegar, por exemplo, uma lei natural dizendo assim, a lei mais importante das leis naturais é a lei do amor. Impor, por exemplo, a lei do amor aqui no nosso mundo hoje, nós não conseguiríamos praticar, porque nós nem sabemos o que é o amor. O que nós temos são sentimentos passionais, sentimentos de apego, são carinhos que nós temos, né, pelo outro, afeto. Tanto é assim que nós não temos aquele sentimento de amor universal.
Eu amo quem carrega uma bandeira e odeio quem carrega outra bandeira. Eu gosto desse indivíduo, mas não gosto do outro. Então não adianta impor essa lei. Essas leis elas estão fixas. É como se fosse assim, nós pensássemos que as leis estão pairando no alto da nossa, né, da nossa atmosfera. E nós que vamos nos elevando para chegar até ela. Não adianta ela descer até nós, porque nós não vamos conseguir vivenciá-la. E isso, quando nós falamos nós pensamos em todo o nosso planeta. Onde nós temos, por exemplo, né, a própria violência que nós encontramos hoje. Tivemos recentemente essa grande tragédia lá em Minas Gerais, e nós pensamos assim, nossa, quantas pessoas morreram por essa catástrofe? Qual foi a motivação dessa catástrofe? Uma empresa querendo se beneficiar, querendo ganhar dinheiro. Ou seja, é a ganância, é a ambição, é o consumismo. E se aqueles indivíduos estivessem plenos de amor? Eles jamais fariam isso, porque eles saberiam que tudo que eles fazem vai repercutir na vida de outras pessoas. Aqueles homens, aqueles governantes que incitam a guerra, ele incita a guerra sentado no seu gabinete, mas ele manda pessoas para o campo de batalha que vão morrer. Se o amor tivesse presente, ele não faria isso. Então, na verdade, é através da lei de causa e efeito que a gente vai amadurecendo e vai alcançando esse esclarecimento. O Braço colocou, né, o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Apesar de que esse amor, né, Brasil, é um amor muito passional, né? É aquela paixão fogosa, né? O dia que a gente conseguir chegar no amor pleno, aí sim as coisas vão se modificar. O amor verdadeiro, né? Assim como Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, a gente não compreende a felicidade e, consequentemente, não compreende o que é o amor, não compreende o que é a caridade. A gente vivencia aqueles pequenos fragmentos, aqueles pequenos lampejos, né? São os embriões desses sentimentos mais nobres que nós estamos vivendo. Continuando, vamos lá. Então eu li para vocês aqui, né, nesse 617, é dado ao homem aprofundar umas e outras, como nós já conversamos, sim. Não apenas ele tem essa permissão, é dado a ele fazer isso, como ele faz constantemente conforme ele próprio vai amadurecendo. Voltando, por exemplo, um século no tempo, eu diria assim, eu amo as mulheres, eu amo a minha esposa, só que a minha esposa vai ficar em casa lavando roupa enquanto eu vou trabalhar e cuidar da minha vida. Aí depois eu amadureço e falo assim, mas espera aí, eu estou escravizando a minha esposa, não estou fazendo dela a minha companheira, não estou dando a ela a liberdade que ela pode desfrutar. Então, passado um século, eu modifiquei meu modo de pensar. Ela tem o direito de se desenvolver, ela tem o direito de alcançar ali os seus sonhos, de alcançar suas realizações, mas um século no passado, ela era nada mais, nada menos do que uma procriadora e uma administradora do lar, apenas isso. Eu não dava a ela porque eu estava afinizado com as leis da minha sociedade naquele período, e eu aceitava isso com naturalidade. E eu fazia isso em nome do amor. Ainda chegava e falava assim, você está reclamando do quê? Todo dia que eu chego eu te trago flores. E ela vai dizer assim, mas eu queria mais. Mais o quê? Você já tem tudo que você precisa. Você tem um fogão, você tem um tanque de lavar, você tem as crianças para cuidar. Você não precisa de mais nada. Um século depois, modifica-se completamente. E como nós vemos, né, não se modificou completamente ainda. Porque nós temos a necessidade, por exemplo, de criar uma lei endurecendo os crimes contra a mulher. Por que isso tudo? Porque ainda existe aquela ideia da subjugação daquele sexo frágil pelo sexo dominante. Uma sociedade patriarcal subjugando, por exemplo, as mulheres. Então nós tivemos que criar uma lei dizendo que quem fizer isso contra a mulher vai ser punido. Mas e se eu tivesse tomado pela lei do amor? Eu precisaria de uma lei dessa dizendo que eu não posso matar uma mulher? Que eu não posso bater numa mulher? André colocou, né, ainda hoje conhecemos homens que pensam assim. Não, quando a gente fala do nosso ponto de vista, André, a gente junta aqui o nosso grupo, nós temos um pensamento igual. Mas quando eu falo, como eu sempre falo para vocês, quando nós olhamos para fora da janela de casa, as coisas são diferentes. É que dá a impressão de que nós estamos vivendo aqui o país das maravilhas, né? Todo mundo entende, todo mundo aceita, todo mundo concorda, mas aí você olha para fora de casa e vê a casa do vizinho, olha para o vizinho, ele pensa completamente diferente, ele quer saber, ele quer mais que o mundo se exploda, que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado, como diz popularmente. Porque ele quer cuidar da vida dele, cada um cuida da sua, então é cada um por si, Deus para todos, naquela ideia da competitividade constante. Então o mundo ainda tem muito a se trabalhar, muito a se trabalhar.
Essa compreensão que nós temos lendo, por exemplo, o Livro dos Espíritos, é uma compreensão que está muito longe da esmagadora maioria da população do nosso planeta. Nós temos ambientes em guerra, e aqui está falando sobre a melhora das leis, do amor ao próximo. Aí você vai para o Oriente Médio e está um querendo matar o outro. Você vai para o país vizinho aqui, está um querendo matar o outro também. Ou seja, do nosso lado, você anda na rua, você corre o risco de sofrer uma violência. A mãe me colocou, né, basta às vezes olhar para dentro de mim, sim, a gente vai se autoconhecendo, e através dessa compreensão a gente vai se transformando. Mas a nossa transformação não representa ainda a transformação da nossa sociedade. Há necessidade de um trabalho ainda muito longo, muito longo. Kardec faz um comentário para nós aqui, ele diz assim: que são de fato alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma, são as leis morais. Então tem as leis da ciência, as leis físicas e as leis morais. Essas leis morais, elas são representadas exatamente pelas nossas leis. Nós não queremos a lei para termos justiça. A justiça não faz parte das leis divinas. Então a gente simplesmente materializa, aplicando-a em determinado local. Por exemplo, quer uma lei bem simples, quando você vai num lugar está escrito assim: aqui é um estacionamento reservado para deficientes físicos ou para idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. E aí coloca um símbolo no chão. Ok, até aí é só uma sinalização, mas tem gente que vai para o carro em cima. Por que isso tudo? Por quê? Exatamente porque ele só pensa em si mesmo. Então, em termos de leis morais, nós vemos ainda o quão distante nós estamos dessas situações. Questão 618. É a última desse nosso caracteres da lei natural. Né? Os caracteres ali é a base, o embasamento das leis. Então nós estamos tentando entender o que são essas leis. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então a resposta dos espíritos foi aqui um pouco vaga, mas a pergunta é: as leis divinas são as mesmas em todos os mundos? Sim, são em todos os são as mesmas. Porque as leis divinas são imutáveis e são universais. Mas elas são representadas, elas se manifestam em graus diferentes. E não precisamos nem falar em outros mundos, nós falamos nas próprias nações. Existem países que têm leis mais justas. Tem outros países que têm leis ali que são injustas. Basta vermos, por exemplo, as leis que são criadas num país onde existe uma ditadura. Num país onde existe, por exemplo, uma monarquia que acaba excluindo a sociedade. Recentemente mostrou na televisão, né, uma princesa lá da Tailândia que ia concorrer ao governo do país, já que lá é uma monarquia constitucionalista. E ela então se sentava cheia de joias, num país miserável. As leis dizem que ela pode fazer isso, é um direito dela. Mas moralmente isso é certo? O fato de ser legalmente correto não significa que é moralmente, porque as nossas leis são imperfeitas. No caso das ditaduras é a mesma coisa. Eu escrevo uma lei, porque eu sou um ditador, dizendo que eu mando e desmando, e quem me desobedecer, eu mando prender, eu mando matar. Nós temos isso próximos aqui, temos países que vivenciam isso. Então, mas as leis divinas são as mesmas? São as mesmas. A mesma lei do amor que é falada aqui no Brasil é a lei do amor falada na China, é a mesma lei do amor falada em outros mundos. Só que o grau de compreensão que nós temos são graus diferentes.
Então nós vamos ainda engatinhando com as nossas leis imperfeitas para chegarmos a essa perfeição. Muito bem, passando aqui agora para o nosso item número 2, conhecimento da lei natural. Então finalizamos aqui esse primeiro item dos caracteres, já entendemos o que são essas leis e de que forma que elas se manifestam. Agora, o conhecimento delas, de que forma que se dá esse conhecimento? Sabemos que elas existem, mas quem são os portadores dessas leis? Quem são os professores? Quem são os mestres dessas leis? Questão 619 do conhecimento da lei natural. O item aqui é o número 2. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? A resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Kardec faz um comentário para reforçar para nós aqui essa resposta. Diz assim: a justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio. Então falamos sobre a justiça da multiplicidade, ou seja, a justiça da lei da reencarnação. Tem até uma frase que é muito usada em adesivos de carro, inclusive, dizendo: reencarnação, uma questão de justiça. E qual é exatamente a justiça nisso tudo? Permitindo ao homem que ele, então, aprenda com as próprias experiências, consertando aquilo que foi equivocado, aprimorando aquilo que foi certo. Então a justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bom e o que é mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Então aqui, como nós vemos, desse caso, esse conhecimento das leis. Mas no caso, por exemplo, para nós é tão claro que a reencarnação é algo natural, é algo real para todos nós, mas por que nós temos ainda tantas filosofias, tantas crenças, que não aceitam não apenas a reencarnação, como não aceitam a própria realidade do espírito? Mas as leis estão aí. Só que o modo como nós transmitimos essa lei acaba sendo equivocado. Porque aí então nós entramos com os nossos dogmas, com as nossas interpretações, com o nosso modo de fazer de fazer valer essas leis nos beneficiando. Porque, é claro, eu vou interpretar de acordo com o meu interesse, o orgulho, o egoísmo, tudo isso faz parte. Por isso, então, como nós vemos aqui, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Mas nós lembramos sempre que muitas vezes o fato de eu não compreender essa lei, de eu não conhecê-la, não significa que isso me traga um resultado negativo. Apenas atrasa a minha evolução. Não deixa de ser algo negativo esse atraso. Mas não significa, por exemplo, que eu vá sofrer por causa disso. Ou vá proporcionar um sofrimento. Apenas um atraso. Hoje nós temos tantas pessoas de bem, basta a gente lembrar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá não era reencarnacionista. Mas nem por isso deixou de cumprir o seu papel. Mas e se ela tivesse o conhecimento da reencarnação? E se ela tivesse o conhecimento que a doutrina, por exemplo, passa para nós hoje? E não falamos da doutrina apenas de um livro escrito, nós falamos da doutrina como sendo ali ensinamentos dos espíritos. E nesses ensinamentos dos espíritos, há aqueles que aceitam e há aqueles que não aceitam, mas nem por isso deixam de ter os seus próprios valores. Então nós temos assim, os que melhor compreendem essas leis são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. No caso, por exemplo, Madre Teresa era um espírito do bem. Mas embora ela não visse a reencarnação como algo real, pelo menos assim nós entendemos na sua biografia, não sabemos o que se passava no seu mundo íntimo, mas na sua biografia a reencarnação não fazia parte de suas crenças.
Mas mesmo assim ela continuou vivendo a lei do amor, a lei da caridade. Aliás, um exemplo, né, de caridade. O amor, a caridade, o bem ao próximo, a renúncia. Então ela foi assim focando num aspecto, deixando o outro aspecto de lado. E isso não interferiu na sua evolução, negativamente impedindo que ela fizesse. Mas poderia, por exemplo, acelerar esse processo se ela tivesse a compreensão. Então todos podem conhecê-la, depende da nossa vontade. Mas cada espírito vai atingir esse conhecimento no seu devido tempo. Não adianta a gente querer ultrapassar o tempo de cada um. Lembramos, por exemplo, que o próprio Kardec, quando ele trouxe para nós ali as bases da doutrina espírita, quando ele elaborou as bases da doutrina espírita no século XIX, antes disso, em outras reencarnações, quando ele trazia ali, por exemplo, a ideia da reencarnação, ele foi queimado vivo. Ele foi incinerado pela Inquisição. Então a gente vai voltando no tempo e percebendo, não adianta a gente querer simplesmente saltar o tempo para fazer com que acelere esse processo. Somos nós que fazemos o nosso próprio tempo. E é aquela evolução em massa. Há aqueles que avançam um pouco mais, aqueles que aceleram mais a sua evolução e acabam se destacando, né? Acabam sendo até vistos como visionários, até como malucos, né? Porque trazem ideias completamente fora daquilo que a massa compreende. Mas então a massa vai evoluindo, né? Então uns vão despontando, a massa vai atrás, alguns vão ficando um pouco mais para trás, a massa vai seguindo. E aí então gradualmente nós vamos modificando. E são mudanças que vão acontecendo em tempos longos, né? Algumas delas, por exemplo, basta a gente lembrar que a lei de amor, justiça e caridade, né, que os espíritos trouxeram para nós, essas três leis estavam contidas nos ensinamentos de Jesus há 2000 anos. E nós estamos ainda batendo cabeça com essa questão do amor, da justiça e da caridade. Então tem leis que em 100 anos se modificam, tem leis ali que muitas vezes são estimuladas, né, a partir de experiências dolorosas que nós vivemos aqui no nosso mundo. Então muitas vezes nós precisamos de tragédias, precisamos de catástrofes para poder mudar alguma coisa. Um exemplo disso é lembrar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Ela aconteceu no século XX, 1939 até 1945. Depois dessa grande catástrofe mundial, mais de 50 milhões de pessoas morreram. Aí foi criada depois, então, né, as Nações Unidas. Depois foi criada uma carta também, né, a Carta dos Direitos Humanos. Quer dizer, essas ações foram motivadas por essa grande tragédia que aconteceu. Se não fosse por ela, nós continuaremos vivendo ainda, cada um vivendo para si próprio. Um querendo explorar o outro, um se achando mais importante do que o outro. Aí então explode uma situação como essa e a gente pensa assim, nossa, depois disso a gente precisa tomar uma medida para poder organizar a nossa vida. E foi por causa disso. Então, quer dizer, cada um no seu tempo, mas a sociedade muitas vezes ela é motivada a isso. Inclusive na própria lei de destruição, que nós vamos aprender aqui, os espíritos falam para nós que essas grandes catástrofes têm por objetivo dar uma chacoalhada na sociedade. Mexer com os nossos ânimos, mexer com os nossos sentimentos, para fazer com que haja mudanças importantes aqui que faça com que a nossa vida se desenvolva de um modo mais digno, de um modo mais equilibrado, mais igualitário. Então depende disso também. Muitas vezes nós tomamos as nossas decisões, outras vezes nós somos motivados por essas situações dolorosas. Sim, acordar para a realidade. Tem inclusive, Dudu, lá no livro O Mundo Espiritual e a Guerra, eu acho, de Leon Denis, me esqueço sempre o nome desse livro, mas ele comenta, né, que a França, no final do século XIX, Kardec até chegou a pegar uma pontinha disso, né? Ele desencarnou em 69, 1869, a França ali em 1880, 1890, ela viveu aquilo que é chamado de Belle Époque. Belle Époque é chamado de Bela Época, né? Onde nós tínhamos ali as artes, as ciências, né? Inclusive essa época interferiu diretamente, por exemplo, na literatura.
Nós temos, por exemplo, grandes descobertas, o automóvel a combustão, o avião, Santos Dumont foi para a França, porque lá era o centro das atenções. Então eram vestidos, eram invenções, era futilidade. Então Leon Denis chama a atenção que em 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele ainda comenta sobre isso, né? A França tinha virado, na verdade, né, uma nação ociosa, mergulhada no vício. E foi preciso uma guerra para poder fazer com que ela despertasse, para poder fazer com que ela recobrasse ali o seu ânimo e brigasse por alguma coisa que valesse a pena, que era defender a própria vida, defender ali o seu próprio patrimônio. Porque ela estava completamente mergulhada nessa futilidade. Pois é. Então, assim, tudo isso que nós vemos na história, por isso que é importante nós fazermos uma relação dos fatos históricos, né, dos eventos históricos, com essa evolução da própria humanidade, que a gente vai percebendo que essas grandes mudanças vão acontecendo conforme os eventos vão se desenrolando. Quando aconteceu a Revolução Francesa, lá em 1789, né, no dia 14 de julho, a partir dessa revolução, várias nações começaram a se tornar independentes aqui na América do Sul, aqui nas Américas. Começando pelos Estados Unidos, depois foi ali um atrás do outro, incluindo o Brasil, em 1822. Na Europa, a mesma coisa, acabou aquela ideia do absolutismo, daquela monarquia ociosa também. Tudo isso por causa dessas grandes comoções, sejam elas comoções naturais, dessas grandes tragédias que nós vemos, sejam aquelas comoções provocadas pelo próprio homem, que é o caso das guerras e das revoluções. Então, de tempos em tempos, nós vamos estudar sobre isso mais detalhadamente mais uma vez, lá na lei de destruição, para a gente poder entender que esses eventos têm uma razão de ser. Porque a gente pensa assim, aconteceu uma desgraça. Aí então a gente começa a aprofundar um pouco mais o nosso olhar e pergunta assim, o que isso trouxe de transformação para a nossa sociedade? De que forma que o mundo sentiu isso? De que modo que o mundo vivenciou isso tudo? É aí que a gente tem que analisar então. Por isso então, todos os homens têm meios de conhecer essas leis. Só que nem todos compreendem, cada um no seu próprio tempo. E aqueles que demoram demais são então levados, né, por uma chacoalhada para poder ver de alguma forma isso com mais atenção. Na questão 620, continua ainda. A alma, sim, essa busca por crescimento, o próprio crescimento natural, cada um vai no seu tempo, né? Nós temos acompanhado muito isso nos livros de André Luiz, quando ele mostra, né, alguns eventos que vão acontecendo na vida das pessoas. Então nós temos ali espíritos que já são mais desenvolvidos, outros que estão ainda atrasados, né, presos na sua ignorância, presos ainda nos seus delitos. Né? Então, quando nós vamos olhando essa grande diversidade no mundo espiritual, nós vemos exatamente que cada um está no seu próprio tempo. E agora nós vivemos uma época importante, os espíritos já nos esclareceram, né, a respeito da transição planetária, essa mudança que nosso planeta está sofrendo. Inclusive, eles trazem até de uma forma quase que taxativa. Agora é o momento em que nós temos que fazer as nossas escolhas. Se você escolhe evoluir junto com essa mudança do nosso planeta, você acompanha. Se você não escolher isso, você vai ser remetido, né, vai ser expurgado para o mundo compatível com a sua evolução. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser para o espírito um grande atraso na sua evolução. Não um retrocesso. Porque o espírito não retroage, já estudamos sobre isso. Mas a sua evolução vai sofrer um retrocesso. Aliás, o seu processo, porque ele vai demorar mais, ele vai ter que começar. É aquele aluno que vai ter que repetir os anos anteriores para poder aprender alguma coisa que ele já poderia ter aprendido. Mas então a gente vai agora, nós estamos vivendo aqui nossas vidas, cada um de nós com um certo conhecimento, com certos valores, com certas ideias. E aí então na 620 Kardec pergunta, a alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Ou seja, no mundo espiritual, a nossa visão fica mais clara ou nós temos mais clareza aqui no mundo físico? A resposta, ela a compreende segundo o grau de perfeição.
a que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem com que ele a esqueça. Então, depende muito do grau de evolução. Porque lembrando, né, o fato do espírito estar no mundo espiritual não mostra nenhuma evolução que ele tenha alcançado. O que mostra é o seu estado, seja encarnado, seja desencarnado, o seu estado moral. Porque nós temos, né, como já vimos, muitos desencarnados que estão presos ali naquelas experiências extremamente negativas, né, de ódio, de vingança, de vícios. Então, mas lá no mundo espiritual é dito para ele, olha, você não pode fazer isso, compreenda melhor. Ele fala assim, tá bom, mas eu quero fazer isso ainda. Então ele a compreende segundo o grau de perfeição que tenha chegado. E ele conserva essa lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas, como é colocado aqui também, os maus instintos do homem frequentemente fazem que ele a esqueça. Então a gente pensa assim, bom, eu sei que é o certo, eu sei que é errado, eu vou reencarnar porque agora eu vou fazer tudo certo. E aí então ele chega aqui no mundo material e as coisas começam a dar errado. Aprender ele aprendeu, mas na execução ele não conseguiu cumprir aquilo com que ele tinha se comprometido. Exatamente por causa desse grau de elevação. Então nós temos, né, quanto mais evoluído o espírito é, mais compreensão ele tem. E nós nos perguntamos, né, qual terá sido exatamente o nosso grau de compreensão antes dessa encarnação atual? Será que aquilo que nós estamos vivendo hoje está de acordo com aquilo que nós compreendemos do mundo espiritual? Se nós não conseguimos ainda colocar em prática tudo, nós temos a oportunidade de aprender, né? Porque o aprendizado ele acontece tanto agora, aqui no mundo físico, como também no mundo espiritual. Então, assim, muita gente pensa, bom, então quando eu desencarnar eu vou compreender melhor. Você pode compreender agora. É tudo uma questão de conhecimento. Como foi colocado aqui na questão 619, todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, na verdade, quer dizer, eu posso dizer assim, não, hoje eu não aceito, não concordo. Eu tenho as minhas crenças, muito bem. Porque a gente pensa, né, poxa, se no mundo espiritual as coisas ficam tão claras para mim, porque quando eu venho para cá eu escolho uma religião, eu escolho uma filosofia, eu escolho um comportamento completamente diferente, muitas vezes, daquilo que eu aprendi. Basta a gente pensar, né, que a própria reencarnação, que é uma lei natural, acaba sendo recusada pela grande maioria das filosofias espiritualistas que nós temos aqui no nosso mundo hoje, e todos esses espíritos reencarnaram, por incrível que pareça. Se ele reencarnou, como é que ele pode ter recusado a própria reencarnação? Não é por uma questão de porque o esquecimento do passado veio. Se ele guarda a intuição dessa realidade, como é que ele pode ter negado isso? É exatamente porque essa filosofia que hoje ele abraça, ela traz para ele uma resposta muito mais condizente com seus interesses do que uma outra. Nós temos a nossa, o outro tem a dele. Mais uma vez, né, não existe moralmente falando, uma religião melhor do que a outra. Todas as filosofias espiritualistas bem vivenciadas proporcionam para o indivíduo, né, para o seu adepto, oportunidade de crescimento moral. Tanto é assim que, na base filosófica da nossa doutrina, os evangelhos são a base. Nós aprendemos uma coisa ou outra tecnicamente, né, mais aprofundada, como é o caso, por exemplo, da reencarnação, é o caso da mediunidade, é o caso da vida no mundo espiritual, que ainda assim, dentro do próprio meio espírita, ainda enseja, né, tantos e tantos debates. Espíritas que aceitam, espíritas que não aceitam, né, se nós que somos todos ali beneficiados com esses ensinamentos temos as nossas dificuldades, imagina para quem está fora. Mas muito mais do que você acreditar na reencarnação, é você ser uma pessoa de bem. E aí então que aquela lei moral vai ser bem assimilada. Porque lembrando, né, cada religião ela foi surgindo
de acordo com a cultura e com as tradições de cada grupo. Então, aprender dessa forma, fui influenciado por essa filosofia, por essas tradições, por essas condutas. Então eu sigo essa religião. É ela que me convém. E aí então a gente vai, né, para aquela passagem, né, de Dalai Lama, quando ele responde sobre qual é a melhor religião. E ele recoloca, né, a melhor religião é aquela que faz um homem de bem. Né, em outras palavras, ele dizia assim que é aquela que te faz ser um homem melhor, um homem mais feliz, um homem mais paciente. Então, moralmente, todas elas têm esse benefício. Tecnicamente, nem todas abrangem essa realidade do mundo espiritual. Se nós juntássemos, então, o conhecimento moral e mais o conhecimento técnico desses processos, dessas leis todas, a nossa evolução seria muito mais longa, muito mais rápida, desculpem. E aí então vem aquela passagem, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos o conhecimento moral, pelo menos a informação nós temos sobre ele, e temos o conhecimento técnico. O que nós estamos fazendo com isso que nos é oferecido? Isso me faz realmente ser uma referência de conduta? Isso modificou realmente o meu modo de viver? Esse conhecimento, essa lembrança intuitiva, está hoje interferindo diretamente na minha vida? Infelizmente, esses maus instintos ainda nos influenciam. 621, avançando um pouquinho aqui. Onde está escrita a lei de Deus? Já que todos nós temos uma lembrança intuitiva dessas leis que conhecemos do mundo espiritual, onde ela está escrita? Na consciência, é a resposta que os espíritos dão. Ou seja, né, aquilo que eu vejo, aquilo que eu analiso, aquilo que eu aprendo, fica guardado na minha memória, na minha consciência. Então eu já sou capaz de ter ali um discernimento entre aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Eu já aprendi sobre tudo isso, então agora o livre-arbítrio para mim, de colocar em prática aquilo que eu sei contra aquilo que eu desejo, cabe a mim mesmo, porque a minha consciência já tem esse entendimento. Só que também essa conscientização depende muito do grau de evolução de cada um. Pensarmos, se pudéssemos, por exemplo, entrevistarmos um criminoso, ele cometeu um assalto e ele está preso, ou então mesmo se ele... Vamos deixar ele solto por enquanto, né? Porque quando a pessoa está presa, ela sempre vai se arrepender e tudo mais. Mas você fala para a pessoa, escuta, você não percebeu que o que você está fazendo é errado? Ele vai dizer assim, olha, pode ser errado, mas eu quero fazer assim mesmo. Porque ele sabe que é errado. Tanto ele sabe como ele faz escondido, ele foge, ele se arma para fazer isso, ele comete agressões. Ele sabe que é errado. Mas nesse caso, né, porque o nosso grau de evolução hoje, já entrando nesse mundo de regeneração, nos permite essa compreensão mais aprofundada. Nós estudamos sobre a evolução do homem, né, lá junto com os animais, lá nos 3 reinos, o último capítulo do nosso livro anterior, A Vida no Mundo Espiritual, o Mundo Espírita. E então, quando nós pensamos naqueles homens primitivos, eles não tinham ainda consciência dessa realidade moral, não de uma forma desenvolvida, porque eles viviam ainda em função do instinto. Como dissemos sempre, né? Eles não viviam, eles sobreviviam. E essa sobrevivência era assim, olha, você precisa se alimentar, você precisa se proteger, você tem ali a tendência a se reproduzir. Aí depois você começa a se organizar melhor, nessa organização você começa a conviver com outras pessoas e aí então começa a desenvolver valores. Ele sai daquela fase mais sombria da sua consciência e do seu intelecto e começa agora a ver com um pouco mais de clareza. Nós já estamos muito tempo depois, né? Se nós pensarmos que os primeiros homens, né, como eu comentei com vocês, na condição humana que nós estamos hoje, né, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, ela figura aqui no nosso mundo já há 200 mil anos. Então, se nós pensarmos que há 200 mil anos nós estamos aprendendo esse monte de coisa, então já é um
um avanço significativo. Então, na nossa consciência, sempre fica registrado tudo aquilo que nós vivenciamos. Cada experiência, cada resultado, um resultado positivo, um resultado negativo, um resultado feliz, um resultado doloroso, nós vamos guardando tudo isso. Hoje nós temos a nossa memória, que nos permite olhar para a nossa vida, para aquilo que nós percorremos até agora, e fazer uma análise, né? Olha, se eu pudesse deletar aquilo, eu deletaria. Se eu pudesse reforçar aquela outra experiência, eu reforçaria e tudo mais. No mundo espiritual é a mesma coisa. Só que, na verdade, como eu sempre falo para vocês, nós não lembramos dos fatos, mas nós guardamos as impressões. Eu sei, por exemplo, que o mal que eu faço para alguém pode se reverter contra mim. Eu não lembro se eu já fiz mal para alguém. Eu só sei que é assim. E esse só sei que é assim, não sei porquê, nunca vivi isso na minha vida, mas eu sei que isso não pode fazer. Como é que eu sei que eu nunca vivi isso? A própria valorização da vida, por exemplo, eu sou uma pessoa que não sou capaz de cometer um assassinato. Mas por que eu não sou capaz? De onde veio esse impedimento? É simplesmente o respeito de uma lei ou um entendimento profundo? Porque se tirasse as leis, né, inclusive tem filmes que são hoje produzidos, né, chamado... como é que chama do filme? A Noite... Eu me esqueci alguma... Mas são 12 horas, né? O filme conta a história assim. São 12 horas, né? Das 7 horas da noite às 7 horas da manhã, todo mundo pode cometer assassinato. E aí então as pessoas saem pela rua, fazendo aquela baderna toda, aquela bagunça, matando todo mundo. E se por acaso isso fosse real na nossa vida? Nós tivéssemos permissão para matar, nós sairíamos matando? De um modo geral, o mínimo de bondade que existe dentro de nós já nos impediria de fazer isso. Mas de onde veio esse entendimento de que isso é errado? Não foi lendo num livro escrito não matarás. Ou então não é o medo de ser preso. É simplesmente olhar para alguém e falar assim, mas eu não tenho coragem de matar essa pessoa. Eu não tenho coragem de fazer. Eu, pelo menos, não tenho coragem de fazer isso. Vocês não têm coragem, mas tem gente que tem. Tem para algumas pessoas, isso é completamente indiferente. Isso mostra o grau, né, a distância que existe no grau de entendimento de cada um. André colocou, né, um tempão e ainda não aprendemos, né? Mas é aquela coisa que eu sempre falo, né, André? A gente pensa assim, daquele passado primitivo até agora, nós não aprendemos nada, né? Mas nós aprendemos tanta coisa. Tantas coisas se modificaram dentro de nós, essa valorização da vida, esses valores que vão se desenvolvendo. É que, de um modo geral, pegando assim num grande apanhado, a gente queria de lá para cá já estar perfeitos, né? Mas se nós pudéssemos voltar no tempo, pegássemos hoje aqui o nosso grupo, uma máquina do tempo e nós fôssemos colocados no meio daquelas pessoas, quanto tempo você acha que a gente conseguiria sobreviver naquele lugar? Exatamente porque o instinto ainda prevalecia naquela época. Hoje o instinto prevalece, mas a consciência já está desperta, pelo menos parcialmente. O Braço colocou, né? A famosa frase, né? Eu sou bonzinho. Muitas vezes, né, Brás? Bonzinho não faz o bem, né? O bom é fazer o bem, não ser bonzinho, né? André colocou, né? Eu quase entro em deprê de sentimento de culpa, como se me sentisse incapaz, né? Muitas vezes são registros da nossa mente que nos faz lembrar sempre, né, que aquilo precisa ser trabalhado, aquilo precisa ser modificado. Aí cada um está dentro de si a sua própria história. Na 621, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de lhe a revelarem? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então não apenas a questão da lei estar registrada na nossa consciência, há a necessidade não apenas dela ser lembrada, mas dela ser também desenvolvida, explicada, exemplificada. Porque na teoria é fácil, na prática é diferente. Então, se as leis de Deus estão na nossa consciência, para que eu preciso de livros, para que eu preciso de pessoas que façam então essas apresentações para mim dessas leis? Exatamente porque, diante das minhas fragilidades, das minhas imperfeições,
eu permito que o instinto prevaleça sobre a minha razão. Mas aí então vem esses ensinamentos, né, de várias partes que vão sempre chamando a atenção. Mostrando, né, que não basta apenas você conhecer. Porque conhecimento é informação. É necessária a vivência, porque daí vem a sabedoria. Braz lembrou, né, o que me dá força é o Evangelho, né, que leio e vejo que tem uma longa jornada ainda. E quantas pessoas, né, Andréia, que a gente vê, que não se importam com o Evangelho. Até porque a própria forma como ele foi apresentado fez com que muitas pessoas abrissem mão dele. Porque junto com esse ensinamento moral, vieram, né, muitos dogmas, muitas práticas que obrigavam as pessoas, provocavam o medo, a ameaça de que ele devia fazer isso ou aquilo, né? Então, na verdade, sem dúvida, ele era a base, tanto que Jesus não fundou uma igreja, ele trouxe um ensinamento. Os homens fundaram essa igreja. E, mais uma vez, foi errado os homens fazer isso? Não. Porque era uma necessidade que a sociedade tinha e que a sociedade tem. Nós nos organizarmos e termos essas escolas do espírito espalhadas pelo mundo todo. O que, na verdade, nós precisamos não é da filosofia, nós precisamos é de novos mestres, novos professores, que mostrem para nós realmente quais são os caminhos. E não simplesmente homens que agem de acordo com seus interesses aqui no mundo, sem transcenderem suas visões para o mundo espiritual. Então as escolas estão aqui, a filosofia está aqui. Aí eu me torno então líder religioso e eu começo a dizer as coisas de acordo com o meu ponto de vista. E se eu estiver errado? Como geralmente acontece, nós vamos então distorcer aquilo que veio da forma mais perfeita. Até a própria doutrina para nós, né, muitas vezes ela chama atenção pelas suas atividades, pelas suas práticas, e nós nos esquecemos daquilo que é o mais importante, que é exatamente a nossa transformação moral. Por isso que os espíritos insistem em falar para nós a respeito da nossa reforma íntima, dessa transformação tão necessária a partir dos ensinamentos de Jesus. Então não importa se eu sou um bom médium, não importa se eu sou um dirigente, se eu sou um frequentador assíduo de um centro espírita, isso vai ter pouca importância se eu não me transformar. Porque depois virá cobrança, né? Você teve todas as oportunidades de se transformar. Como é que você não se transformou? A quem muito foi dado, muito será cobrado, nós seremos cobrados. Você teve todas as oportunidades para se transformar e você não fez isso. Exatamente porque o Evangelho não foi assimilado por nós. Nós gostamos da doutrina espírita, nós amamos a doutrina espírita, mas não significa que ela seja para nós a transformadora, a menos que nós queiramos. Questão 622. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? A resposta, sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, as próprias bases de cada filosofia, elas chegaram a partir desses seres superiores, que trouxeram para nós esses ensinamentos de uma forma clara e ostensiva, como foi o caso dos espíritos, ou eles foram intuídos a fazerem novas interpretações ou trazerem novos ensinamentos. Então é aquele espírito que tem o conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre toda aquela realidade, ele reencarna então, tendo ali por missão a divulgação dessas verdades. E aí então ele faz, seja através da filosofia, seja através da religião, ou até mesmo da ciência, ele tem por missão esclarecer os homens, nesse caso a respeito das leis morais de Deus. Esses homens vieram com missão especial. Kardec insiste um pouco mais nessa questão, já na 623, quando ele diz assim: esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Então, naqueles missionários que vieram, não vieram também aqueles pseudo-missionários? A resposta: os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíam a si mesmos, por ambição, uma missão que não tinham certamente
os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Então nós tivemos também missionários, filósofos, teólogos, pensadores, né, que naquela vontade, né, de transformar o nosso mundo, acabaram trazendo alguns equívocos. Não tiveram ou não representaram fielmente aquelas leis que deveriam ensinar. Mas no meio dos equívocos que eles lançaram, isso nós não estamos falando de pessoas más, daqueles que pegam uma filosofia e arrastam milhões de pessoas, milhares de pessoas em abismos de sofrimento. Mas pessoas que tentam fazer o certo, mas nem sempre conseguem porque ainda não têm maturidade para isso. Então eles não eram inspirados por Deus, eles não tinham essa missão. Porque a gente já viu, né, André Luiz trazendo para nós, junto com Alexandre, com Calderaro, né, com outros grandes trabalhadores do mundo espiritual, a missão que eles têm. Eles reconhecem, olha, isso aqui a gente não consegue fazer, outra pessoa precisa fazer isso. E aí então chega aquele que é o expert no assunto. E aí então ele faz com que essas leis, ou que aquele trabalho seja bem realizado. Aqui no nosso mundo é a mesma coisa. Então nós temos aqueles que são sábios de fato, e temos aqueles que são apaixonados por aquela crença. Esses que são apaixonados, muitas vezes, agem de uma forma cega. Agem de uma forma muito mais motivado, né, pelos seus interesses pessoais. Ele quer transformar o mundo, ele quer ajudar todo mundo, mas ele quer ajudar do jeito dele, não do jeito certo. Então há aqueles que vieram como missionários, que de todos os tempos foram reencarnando, desde aqueles mais conhecidos, né? Basta nós lembrarmos, né, voltamos no tempo, nós temos os filósofos da Grécia e de Roma, nós tivemos, por exemplo, Buda, nós tivemos Maomé, nós tivemos Zoroastro, nós tivemos o próprio Jesus que veio, nós tivemos Kardec que veio fazer esse trabalho, e nós poderíamos citar outros tantos nomes que se encontram anônimos. Voltando, por exemplo, né, no tempo, nós encontramos lá entre os sumérios, entre os fenícios, entre os egípcios, babilônios, entre os Vedas, né, quantos povos antigos, que foram entre os druidas, inclusive, né, indivíduos que vieram para impulsionar aqueles grupos, aquela comunidade, nesse processo de evolução, falando sobre essas leis, falando sobre essa realidade. Muitos nomes nós conhecemos, outros nomes nós, aliás, na verdade, a esmagadora maioria acaba sendo ignorada por nós. Porque eles viveram, né, restritos ali no seu grupo. Quando a gente pega, por exemplo, as Stoneges, lá na Inglaterra, aquelas pedras, né, naquele formato circular, ali era, segundo os estudiosos, né, eles fazem ali uma interpretação daquele local, dizem que ali era um local sagrado para rituais. E nós pensamos quem eram os homens e as mulheres responsáveis por conduzirem esses rituais. Quais eram os seus objetivos? Tinham o objetivo de espiritualizar aquelas pessoas? Então, de tempos em tempos, vão chegando aí esses missionários, reencarnando entre nós, exatamente apresentando essas leis, primeiro através do conhecimento que têm, segundo através da própria conduta. Basta a gente lembrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando nós estudamos a seção, de cada capítulo tem uma seção, né, que é a seção das instruções dos Espíritos. E ali então nós temos aquela mensagem magnífica, aquela mensagem cheia de sabedoria, e depois o Espírito assina. Aí então a gente vai, pega esse nome, faz um estudo para conhecer a biografia, e a gente vê tudo aquilo que o Espírito disse. Ou seja, a gente chega à conclusão de que eles não falaram da boca para fora. Eles de fato viveram aquilo e falam com conhecimento de causa. Então nós temos aqueles que têm grandes missões. Jesus foi ali o maior missionário que nós tivemos, como temos aqueles missionários intermediários, aqueles missionários menores, mas todos eles com esse objetivo de transformar o nosso mundo a partir da divulgação dessas leis, do conhecimento dessas leis. E no meio desses grandes missionários, havia também aqueles que tentavam
mas nessa tentativa acabava muitas vezes se equivocando num ou no outro ponto, mas como foi colocado para nós aqui. Não obstante, como eram homens de gênio, ou seja, eram homens inteligentes, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Basta a gente lembrar Santo Agostinho. Lá no século IV, no século V, né, quando a Igreja Católica foi fundada, Santo Agostinho foi um dos fundadores, quando ele disse, fora da Igreja não há salvação. Agora, quem é o Santo Agostinho que nós conhecemos? Um espírito que tem um pleno conhecimento sobre o mundo espiritual. Ele teve a missão de fundar uma igreja e fundou, lembrando da necessidade que os homens tinham, e como eu disse também nós ainda temos, de ter instituições que nos conectam com Deus, nos conectam com o mundo espiritual. Santo Agostinho foi um desses homens. Assim como outros missionários também, durante as suas existências aqui no mundo físico, tiveram ali uma determinada prática. Depois, no mundo espiritual, mudaram suas ideias. Na verdade, não mudaram, mas recuperaram aquilo que tinham. Lembro de Irmão X falando sobre Napoleão Bonaparte. Olá, dona Miriam. Era ali um espírito missionário que tinha ali a missão de transformar a Europa e acabou se deixando levar pelas suas ambições. Acabou sendo levado pela sua ganância e cometeu todos os equívocos que cometeu. Então, quer dizer, 622 fala dos missionários, 623 fala daqueles que, na tentativa de trazer esses ensinamentos, acabaram se equivocando em alguns pontos. Mas mesmo assim, por serem homens muito inteligentes, trouxeram ali algumas verdades que ajudaram nessa mudança. Muito bem, pessoal. O próximo item que a gente vai estudar, 624, qual é o caráter do verdadeiro profeta. A gente vai estudar sobre esse tema no nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem. Então, nesse primeiro capítulo, né, que trata a lei divina ou natural, é uma parte muito filosófica. Falamos sobre os caracteres da lei natural, estamos falando agora sobre o conhecimento dessa lei natural, falaremos sobre o bem e o mal, e depois a divisão da lei natural. Então, todo esse embasamento é necessário para que quando a gente tratar das questões